Agora, pela Web Rádio Fluminense, a opinião e as informações do nosso tricolor. No ar, Tricolores no Volante. Fala galera, ligada aqui na Web Rádio Fluminense, por aqui sou eu, Thales Augusto, e vamos junto com as principais notícias do nosso Fluminense, aqui nos Tricolores no Volante. Vamos lá, e olha, o Fluminense oficializou ontem a contratação do meio atacante Casares. Ele vem do Corinthians. O Fluminense conseguiu então pegar o Casares de graça. Ele tinha rescindido o contrato com o Corinthians. O Fluminense não pagou absolutamente nada pela contratação do Casares, que vem para reforçar a equipe do Fluminense para a Libertadores. O Casares já treinou ontem, estava lá junto com a equipe do Fluminense e também já está no bid da CBF, está liberado para estrear pelo Fluminense. Então uma ótima notícia, o Fluminense que oficializou também no início da semana o Manuel, que veio do Cruzeiro, outro que também já está regularizado no bid da CBF para estar estreando pelo Fluminense. Os dois jogadores já estão treinando no CT Pedro Antônio, que é o CT do Fluminense. Então tá aí, ótima notícia para o nosso tricolor. Outra notícia do Fluminense, uma notícia não tão boa. O Michel Araújo foi liberado pelo Fluminense e vai então reforçar a equipe do Odair Helma lá no Emirados Árabes. O Odair Helma pediu o Michel Araújo e o Fluminense acabou cedendo por conta do valor do empréstimo pelo jogador. Também a equipe do Odair Helma lá no Emirados Árabes vai ter a opção de compra após esse tempo de empréstimo, que é o tempo de empréstimo de 1 ano. Michel Araújo era um bom jogador para o Fluminense, né? Reforçava a equipe, chegou a ser titular em diversas partidas ao longo do campeonato. O Fluminense acaba perdendo uma grande opção, seja para reserva, seja para a equipe titular, que era o Michel Araújo, por conta até da questão financeira. Então Michel Araújo indo então para o Emirados Árabes. Outro jogador que pode estar saindo do Fluminense também por empréstimo, é o Fernando Pacheco, o peruano. Pode estar indo então reforçar a equipe do Bahia, também empréstimo, e o Bahia vai ter então a opção de compra pelo Fernando Pacheco após o contrato. O Fernando Pacheco, já que não se encaixou na equipe do Fluminense, consiga então se encaixar na equipe do Bahia e futuramente vem um pouco mais maduro e acostumado com o futebol brasileiro. É um jogador muito novo, tem talento e precisa então de tempo para poder mostrar esse trabalho. Boa sorte também para o Pacheco. Continua o Fluminense negociando com a equipe do Bahia. Outra notícia para o nosso Flusão: o Fluminense conseguiu quitar todos os salários, uma ótima notícia, parabéns ao Mário Bittencourt, todos os salários e também direito de imagem dos atletas e funcionários. Isso não acontecia desde 2018. O Mário Bittencourt, ele disse que uma das prioridades dele seria botar o clube em ordem, né, arrumar a casa, e isso é reconhecido pelos próprios atletas. Eles sempre comentam que o Mário realmente tem essa postura de pagar o salário em dia, de estar ali junto com os funcionários. Por isso que grande parte dos atletas, né, dos funcionários do clube, principalmente os jogadores, eles têm renovado o contrato com o Fluminense, porque o Fluminense trabalha de uma forma que os outros clubes não trabalham. Os outros clubes pensam primeiro, tem que ganhar título, tem que isso, tem que aquilo. O Fluminense não, pensa em primeiro pagar os salários, manter tudo em dia, e o Mário Bittencourt conseguiu. Parabéns ao Mário, isso é muito importante para o desenvolvimento da equipe. E a última notícia, olha, o Flusão entra em campo amanhã. É isso mesmo, 7h15 da noite, contra o Botafogo, tem clássico, e você acompanha tudo isso ao vivo aqui na Web Rádio Fluminense. Então fique ligado, amanhã tem jogão do Fluminense, é o Flusão aí, ó, se preparando para a estreia da Libertadores, que já acontece na outra semana contra o River Plate. Vamos então torcer para o nosso Flusão, e é claro que você acompanha tudo isso ao vivo, exclusivo, aqui na Web Rádio Fluminense. Então fique ligado, amanhã tem jogo do Fluminense e tem transmissão aqui na Web Rádio Fluminense desse clássico Fluminense contra o Botafogo. É isso, do meu volante, agora eu passo para o volante dele, Felipe Bastos, para comentar as notícias do nosso Fluminense. É contigo, Felipe! Fala, Thales, obrigado aí por trazer as notícias. Vamos dar uma comentada, vamos analisar aí o que tá rolando no dia a dia do Flusão, no nosso noticiário. E aí, torcedor tricolor, como é que vocês estão? Olha, eu confesso para vocês que para mim tá muito difícil controlar a ansiedade e o nervosismo para essa estreia na Libertadores. Eu imagino para os jogadores. Bom, só penso nisso, né? Quinta-feira que vem é o dia, galera. Fluminense, River Plate, nossa estreia, nosso retorno à Libertadores após 8 anos longe dessa competição.
lugar de onde o Fluminense jamais deveria ter saído ou deixado de frequentar. Bom, vamos rumo ao título. Enfim, esse pacotão de reforços aí serviu para dar uma animada no torcedor, né, que estava exigindo reforços. Eu mesmo fiquei empolgado, né, apesar de serem jogadores na faixa dos 30 anos, são jogadores experientes, acostumados a jogar Libertadores, com passagens por seleções nacionais, como é o caso de Abel Hernández pelo Uruguai, jogador de Copa do Mundo, né, jogou a última Copa da Rússia em 2018. Raul Bobadilla continua sendo convocado pela seleção do Paraguai, ele é um argentino naturalizado paraguaio. E o Juan Casares, jogador que já defendeu a sua seleção nacional, a seleção do Equador, né? Então são jogadores com muita rodagem, os dois primeiros com passagem pela Europa, e conquistou a Libertadores da América na categoria sub-20 pelo River Plate, né? Então é um jogador que já está acostumado a jogar esse tipo de competição, já jogou pelo Atlético Mineiro algumas vezes. Enfim, é um jogador que vai ajudar bastante a gente, que vem, na minha opinião, para tomar a 10 ali, chegar para jogar no lugar do Nenê. E aí, porque o Nenê é um jogador que contribuiu bastante em 2020, apesar da idade, né, de ter 39 anos, ele se cuidou bastante ao longo da carreira e conseguiu fazer um bom ano em 2020. Mas é um jogador que oscila bastante, é um jogador que quando não faz gol ou dá assistência, não contribui muito para a equipe. Então, assim, espero que o Casares jogue nessa função, apesar de que o Roger já conhece ele, já treinou ele no Atlético Mineiro e sabe que o Casares pode jogar também de segundo atacante, ali de ponta esquerda. Vamos esperar para ver onde o Roger vai utilizar o jogador, que para mim dá um salto de qualidade de tanto aí. Desses de todos os jogadores do pacotão tricolor, para mim o Casares é o único que tem que ser titular de cara, né? A gente espera que ele foque em jogar futebol e deixe o extracampo de lado, que ele possa se comportar aqui no Rio de Janeiro. Será que ele vai conseguir se comportar no Rio de Janeiro, galera? Meio complicado, né? A gente sabe que ele é um jogador que gosta de tomar uma birita, gosta de um goró. Mas vamos torcer pro Casares focar em voltar a jogar futebol, se motivar. Acho que ele motivado vai ser um grande camisa 10 aí pro Fluminense. Só aguardar. Já pode estrear tanto ele como o Manuel amanhã contra o Botafogo, já estão regularizados, constam no bid. Porém, creio que o Roger não vai utilizá-los de cara assim, né? Vamos esperar. Amanhã tem Fluminense e Botafogo às 4 horas da tarde. Será que o Roger vai poupar a galera pro jogo contra o River ou vai continuar fazendo testes? Hoje ainda a gente deve saber uma prévia da escalação. Vamos acompanhar, vamos ficar de olho. Sobre Michel Araújo e Fernando Pacheco, os empréstimos, né? O Fluminense recebeu a proposta aí do time do Al-Wassel, time do Odair Hellmann, nosso papito, que nos abandonou ano passado e agora tá tirando um jogador importante nosso do elenco. Complicado, né, galera? Para mim, Michel Araújo não deveria ir embora. Como todos sabem, teremos várias competições. Michel Araújo, para mim, tinha tranquilamente condições de ser titular desse time do Fluminense. Nos ajudou muito ano passado. Faz 3 funções ali naquele meio campo, né? Segundo volante, meio armador, ponta. Enfim, jogador que já nos ajudou bastante. Mostrou que tem muito potencial para crescer e agregar. Então, acho que é um jogador que, mesmo financeiramente, a gente obtendo aí 3 milhões pelo empréstimo dele, praticamente, né? E aí podendo, no final do empréstimo, o Al-Wassel optar pela compra dele no valor de 17 milhões de reais. E o Fluminense ter direito a metade disso, porque tem 50% do jogador, né? Seriam valores até, de certa forma, interessantes, mas é um jogador que nos agrega. Então, conta... Enfim, jogador que já nos ajudou bastante, mostrou que tem muito potencial para crescer e agregar. Então, acho que é um jogador que, mesmo financeiramente, a gente obtendo aí 3 milhões pelo empréstimo dele, praticamente, né? E aí podendo, no final do empréstimo, o Al-Wassel optar pela compra dele no valor de 17 milhões de reais. E o Fluminense ter direito a metade disso, porque tem 50% do jogador, né? Seriam valores até, de certa forma, interessantes, mas é um jogador que nos agrega. Então, se a gente quer fazer caixa, que não seja com ele, mas que seja com jogadores que estão embaixo, jogadores que não vão nos ajudar tecnicamente, como é o caso de Luca, Caio Paulista, Paulo Henrique Ganso, Hudson,
e etc, né, galera? A gente já sabe quem são os de sempre que acabam entrando no segundo tempo e não nos ajudam. Esses jogadores sim têm que fazer parte de uma barca que tem que zarpar das Laranjeiras para ontem. Bom, no caso de Fernando Pacheco, acho até interessante o empréstimo dele, um jogador que não performou, que só jogou bem um jogo ali que nos encheu de esperanças contra o Flamengo na Taça Guanabara, que entrou no segundo tempo do ano passado, causando um alvoroço na zaga deles. Depois disso não foi bem, não desempenhou seu futebol, que ele jogue bem no Bahia aí, e que ao fim do contrato, se ele se destacar lá, que volte. A gente quer ver um pouco do Pacheco jogando, né, galera? Ou se não for bem no Bahia, que seja vendido, enfim, emprestado novamente. Vamos ver o que vai acontecer. É isso, galera. Saudações tricolores, um forte abraço, valeu!